Olá, pessoal. Nosso canal hoje, o Show de Física, vai agora tirar uma dúvida de uma de nossas alunas, tá bom, pessoal? Ela está numa dúvida sobre eletricidade. Ela nos ligou e pediu que a gente gravasse um vídeo para explicar exatamente qual é a diferença entre força eletromotriz de uma bateria, de um gerador, e a DDP, a tensão elétrica da própria bateria, tá bom? Então, nós vamos explicar isso aí para ela e para vocês que estão assistindo nosso vídeo. Mas antes disso, pessoal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe nossos vídeos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos à vinheta da nossa aula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui para que nós possamos ver a nossa vinheta. Vamos lá, a nossa vinheta. É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Vamos à nossa aula em que uma aluna está com a dúvida, né? Ela falou, nos pediu que a gente comentasse a respeito da diferença, qual é a diferença que existe entre a força eletromotriz de um gerador elétrico e a DDPU, a tensão elétrica do gerador, tá bom? Vamos lá, todos vocês vão entender agora qual é a diferença que há entre ambos. Vamos lá. Primeiramente, antes de explicar devidamente, nós vamos ver aqui o simulador, tá? 3 simuladores bem legais. Vamos lá ao primeiro. Deixa eu ver aqui se nós estamos apresentando. Ótimo. Vamos lá ao primeiro simulador. Olha só aqui. Nesse simulador, que é o FET Simulation, né, o FET Colorado, nós temos aqui uma pilha que pode ser observada internamente, ó, um circuito, bateria, resistor. Então, aqui está o circuito elétrico, ó. Veja que ele está ligado. Aqui, esse de vermelho com... Aqui nós temos os núcleos, né, do metal. Tem um metal aqui que é uma resistência elétrica. E os elétrons estão em movimento, são esses pontinhos. Aqui nós temos o polo positivo da pilha e aqui atrás é o polo negativo da pilha. Né? A pilha tem aqui uma DDP de 2,88 volts, tá certo? Olha a correntezinha, né? Lembrando que a corrente aqui teria o sentido horário. Mas vamos lá, vamos observar aqui o seguinte. Nós poderíamos calcular aqui a voltagem, ó. Veja só, estão passando alguns elétrons aqui, ó, 12, 13 elétrons estão passando aqui, enquanto que 7, 8 estão voltando. Aí nós temos uma diferença de elétrons, né, uma quantidade de elétrons aí diferentes. Mas também, veja só o que ocorre. Se nós mostrarmos aqui a parte interna, nós vamos perceber o seguinte, aqui é uma animação, né? Parece aqui o anjinho levando os elétrons de um lado para o outro, tal. Mas entenda aqui o seguinte, que é exatamente para começar a explicar a diferença entre tensão elétrica e DDP da bateria do gerador, né, do gerador elétrico. Olha só, a corrente elétrica, ela se processa aqui do polo positivo para o negativo, aqui no sentido no sentido horário, né? A corrente elétrica vai no sentido horário. E o movimento dos elétrons é o sentido anti-horário que eles estão aqui. Aí veja só, quando os elétrons saem aqui da bateria, eles saem energizados, eles saem com uma certa quantidade de energia elétrica. Aí essa energia eles vão gastar, dissipar aqui no resistor, né? Eles gastam essa energia elétrica no resistor, transformando por efeito Joule essa energia em calor, aí eles vão retornar para a bateria. Eles retornam aqui no polo positivo para se reforçar energeticamente. Quando eles retornam, eles vão receber aí uma certa energia que provém de onde essa energia elétrica? Ela provém da energia química que a pilha tem dentro de si, tá? Então, há uma conversão energética de energia química em elétrica e essa energia é fornecida aos elétrons para se moverem. Então,
a DDP, a responsável, essa energia de ativação responsável por essa reação química, é exatamente essa tensão elétrica que nós chamamos de força eletromotriz, tá? A força eletromotriz é a DDP, é a tensão elétrica interna da pilha, tá? Do gerador elétrico, que ele é responsável pela conversão da energia química em energia elétrica. Mas dentro da pilha também ocorre outra coisa. Se a pilha é real, né, uma pilha real e não ideal, o que é uma pilha ideal? É aquela pilha que não tem resistência interna, ou seja, ela não vai esquentar quando estiver sendo usada, tá? Então, se a pilha for ideal, é uma coisa. Se a pilha for real, ela vai ter resistência interna. Aí o que acontece? Os elétrons vão ter dificuldade também para passar dentro da pilha. Apesar deles receberem energia, parte dessa energia, né, devido a essa tensão da força eletromotriz que forneceu energia química e transformou em elétrica para os elétrons, essa energia eles gastam um pouquinho dentro da pilha ainda se movendo. Então tem uma dissipaçãozinha de calor. Aí nós dizemos que a bateria ela tem uma resistência interna, tá? Uma resistência interna. Com isso, nós temos duas DDPs dentro da bateria. Tem a força eletromotriz, que é responsável pela conversão energética de química, energia química em elétrica, que eleva a tensão da pilha, tá? Mas dentro da pilha tem uma quedazinha de tensão por causa da resistência. Aí nós vamos ter uma DDPzinha que vai cair a tensão, que é o produto R, que é resistência interna, vezes a corrente I. Aí tem uma pequena queda de tensão. Resultado, a tensão que a pilha vai ter do lado de fora para, digamos, fazer esse resistor aqui aquecer, é uma tensão menor do que o valor da força eletromotriz, se a pilha for real, tá? Se a pilha é real, a tensão aqui dos dois lados da pilha é menor do que o valor da força eletromotriz. Por exemplo, uma pilha de 9 volts, quando ela está funcionando devidamente, né, uma pilha real de 9 volts, quando ela está funcionando, a tensão nos seus polos é menor do que 9, é 8,88, 8,7 volts, tá bom? E essa energia, ele faz essa conversão dessa energia, e essa energia elétrica depois vai ser transformada em calor aqui fora, tá ok? Vamos ver agora bem aqui na nossa anotação, pegar bem aqui o nosso caderninho de anotação, deixa eu me ver. Bem aqui, ó. Veja só, o que eu estou falando ali. O que eu falei? Vamos abrir aqui o nosso quadro de anotação, nossa lousa. Está abrindo. Bora lá. Ele está abrindo, está abrindo. Deixa eu abrir aqui de novo, ver se ele... Pronto. Então, veja, gente, ó. Eu posso dizer que a força eletromotriz, veja só, a força eletromotriz, que a gente chama, que não tem nada a ver com força, tá? A força eletromotriz, ela na realidade é uma espécie de DDP. Ela é uma diferença de potencial que existe na reação química que ocorre dentro da bateria para que haja conversão energética de energia química em energia elétrica, tá bom? E essa força eletromotriz, ela é comumente, deixa eu pegar aqui a canetinha amarela, tal. Essa força eletromotriz, ela é comumente representada, ó, pelo épsilon grego. A gente chama essa letra aqui de épsilon, tá? O épsilon grego. Mas também há alguns livros que representam pela letra E maiúscula, não tem problema. Tá? É a força eletromotriz, você não vai confundir com o campo elétrico, tá? Então, essa força eletromotriz, que, repito, é a DDP responsável pela conversão energética total de energia química em energia elétrica, tá? Ela é definida como sendo, ó, a razão entre a potência total gerada e a intensidade da corrente elétrica que existe aí. Então, ela é a potência total gerada sobre a corrente elétrica. Com isso, se nós fizermos aqui o produto dos meios pelos extremos, nós vamos descobrir uma fórmula para calcular a potência total gerada pela bateria, que é gerada de onde? Da energia química. A energia química da bateria que é convertida em energia elétrica.
Então, essa potência total gerada, né, ela vai ser convertida, vamos ampliar aqui, essa potência total gerada vai ser convertida, vai ser calculada por esse produto, ó. É a força eletromotriz da bateria multiplicada pela corrente. Então, veja, ó, tensão vezes I é igual a potência. Lembra que lá no nosso estudo inicial de eletricidade, nós falamos isso aqui, que a potência elétrica ela é U vezes I, nós dissemos isso, né? Então, agora nós estamos vendo também que a potência elétrica, ó, já que ela é U vezes I, toda potência elétrica é uma tensão vezes a corrente. E aqui dentro do gerador, tá? Dentro da pilha, o elemento químico que vai fazer a conversão energética vai dar à pilha uma potência total geral para ela funcionar, que é uma potência chamada potência gerada. Por isso que a gente chama POT-G, potência gerada. Então, ela vai ser a força eletromotriz multiplicada pela corrente elétrica. Tá ok? Vamos ver aqui um outro simulador. Olha só. Neste outro simulador aqui, nós vemos o seguinte, do PhET Simulations, gente, viu? Da Universidade do Colorado, é muito bom também esse simulador. E aqui está, vamos pegar aqui um circuito elétrico e montar, ó. Você pega aqui uma pilha, vamos pegar uma lâmpada, vamos ligar aqui, ó, um fio à lâmpada, vamos ligar outro fio à lâmpada, mais um outro fio. Aqui eu liguei o fio na pilha, né, no gerador. Vamos botar aqui o interruptor, pegar outro fio, ligar para cá, mais um fio, ligar aqui, ó, e mais um fio, ligar bem aqui. Pronto. Então, aí está. Olha, gente, aqui está desligado. Do jeito que está aí desligado, ó, se eu tentar fazer a leitura aqui da pilha, eu vou ler um valor de 9 volts nessa pilha. O que é isso da pilha? Está desligado. Ora, isso aí é a força eletromotriz da pilha. Ou seja, essa pilha ela tem uma capacidade química, tá? Ela tem uma tensão química responsável pela conversão energética de 9 volts. Ela vai transformar a energia elétrica em energia química em energia elétrica, tá? Veja que lá na lâmpada, ó, quanto é a tensão na lâmpada? Não tem nada, ó. A lâmpada não está ligada. Mas na hora que a gente fecha aqui o circuito, vamos fechar aqui a chave, ó. Fechei a chave, aí sim a lâmpada acendeu. Olha o movimento dos elétrons. Aqui nós temos os elétrons em movimento. Vamos botar aqui a corrente elétrica, ó, no sentido contrário, né, ao movimento dos elétrons. O sistema está funcionando. Vamos ver aqui dessa pilha, qual é a tensão agora quando ela está funcionando. Ó, a mesma coisa, continuou sendo 9 volts. Isso quer dizer o quê? Que essa pilha aí, ela não é real, é uma pilha ideal, ela não tem uma resistência interna para que haja uma dissipação de calor internamente, tá? Então, nesse caso, nós estamos vendo aqui o valor de 9 volts, agora esse valor não é a força eletromotriz, ele é a DDP nos terminais da pilha, mas que nesse caso ele coincide com a força eletromotriz. Olha só, tá? Porque não tem resistência interna. Então, veja, quando a pilha é ideal, a força eletromotriz e a tensão elétrica na pilha, nos polos da pilha é a mesma coisa, são o mesmo valor, tá? Agora, quando a pilha é real, que existe uma resistência interna que vai dissipar calor, então o que acontece? A força eletromotriz está dentro dela, que é a DDP responsável pela conversão energética de energia química em elétrica, e a DDP da pilha está fora, nos terminais dela, que vai ser a leitura, né, da tensão elétrica U entre um polo e outro da pilha, ok? Vamos ver aqui um outro simulador. Olha só esse outro simulador, bem legal. Esse aqui é do Vascac, tá? Ó, Vascac, bem legal o simulador Vascac. Então, vamos ver aqui, gente, olha só. Deixa eu parar aqui. Ó, você tem aqui uma bateria de veículo, tá? Uma bateria de veículo, que é uma bateria que tem chumbo, ó, tem uma placa de chumbo, na realidade são 4 placas de chumbo, e tem uma placa com chumbo dentro de óxido
do outro lado. Então, um é o polo positivo, outro é o polo negativo. Né? Aqui tem óxido de chumbo, é o polo negativo, e aqui é o polo positivo. Resultado. O que acontece? Quando você bota a bateria para funcionar, então ela vai estar gerando dessa região, dessa energia química, existe uma tensão responsável por transformar a energia química em elétrica, quando ocorre essa reação. Então, no caso aí, nós temos a força eletromotriz da pilha, da bateria química, é exatamente a responsável por essa conversão energética aqui, tá? Você tem chumbo, óxido de chumbo, mais 2 átomos de hidrogênio, mais ácido sulfúrico. Vai dar o quê? Vai dar sulfato de chumbo, mais 2 moléculas de água, menos 2 elétrons. Quer dizer, é criado aí 2 elétrons, eles sobram para se movimentar no circuito. Então, resultado, você percebe que a reação química, ela tem uma energia de ativação, que é essa força eletromotriz, que é responsável por pegar essa reação química e transformar a parte dessa energia química em elétrica. Aí você tem a fonte de força eletromotriz, transforma a energia química em elétrica. E a energia elétrica que sai aqui vai sair entre os dois polos, né, da bateria, que vai ter a sua tensão elétrica para poder funcionar, certo? Então, vamos ligar aqui, no verde, você está carregando a bateria, Quando a gente carrega uma bateria, veja só, hidrogênio vai aqui para a esquerda no chumbo e o SO4 vai para, ou hidrogênio vai para a direita aqui no chumbo e o SO4 vai para a esquerda, E a pilha está sendo recarregada, a bateria está sendo recarregada aqui. Veja que os elétrons estão vindo para cá, mas a corrente elétrica tem sentido contrário. É essa setinha verde aqui, certo? E quando é o contrário, para aí, parou. Agora vamos ver quando a gente está usando a bateria do veículo, quando ela é usada, não é mais carregada. Quando ela é usada, aí sim, os átomos de hidrogênio vêm para a esquerda e os de SO4 vão para a direita. Então, aí nós temos a reação química está se processando. Tá? Dessa maneira, nós vamos ter, então, a energia química sendo convertida em elétrica. A energia química sendo convertida em elétrica. Tá? E dessa outra maneira aqui, nós temos a energia elétrica sendo convertida em reação química. Tá? A elétrica faz eles voltarem, os íons voltarem todos novamente e é convertida em reação química. Ok? Então, lembre-se bem, quem é a fonte de força eletromotriz? É a DDP responsável por essa reação química aqui. Então, é a força eletromotriz, é uma tensão elétrica. A bateria sendo real, ela tem resistência interna. Aqui é chumbo, é um metal. Então, quando os elétrons passam por aí, eles sofrem aquecimento, né? A bateria esquenta um pouquinho. Então, nós temos resistência interna. E fora aqui da bateria, nós temos a DDPU da bateria. Tá ok? Vamos lá, então, para o outro elemento. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver agora aqui o seguinte. Eu tenho aqui uma pilha desenhada, tá? Dentro dela eu tenho a responsável pela fonte de força eletromotriz, que vai ser na reação química dela, e nós temos a resistência interna, porque lá dentro da pilha tem metal que vai oferecer resistência à passagem de corrente, tá certo? Aí com isso, nós podemos dizer o seguinte, que fora da pilha aqui, nós temos a DDPU, a tensão elétrica U fora da pilha. Aí o que acontece? A energia química é convertida em elétrica pela fonte de força eletromotriz. Parte dessa energia elétrica é transformada aqui em calor, isso aqui esquenta, né? Sai uma fumacinha, a pilha esquenta, e parte da energia é convertida em energia elétrica. Aí a corrente elétrica vai funcionar essa lâmpada, circula e vai voltar aqui, a corrente elétrica vai voltar para a pilha, para poder se reforçar novamente. Aí a pilha esquenta e transforma a energia química em elétrica através da fonte de força eletromotriz, tá bom? Aí veja, existe a equação do gerador. A equação do gerador diz isso aqui, que a DDP entre os polos do gerador, que é o polo negativo e o polo positivo aqui do gerador, a DDP entre esses dois polos, a DDPU, por fora do gerador,
ela é igual a DDP, que é a força eletromotriz, menos a DDP da resistência interna, que é R vezes I, tá? Menos R vezes I. Ou seja, a DDP que a pilha ou a bateria apresenta nos seus polos, ela é menor, ela é sempre menor se a bateria for real. Ela é sempre menor do que a força eletromotriz, tá? Porque a força eletromotriz, ó, ela vai ser subtraída dessa outra DDP na resistência interna do gerador. Então, R vezes I é uma DDPzinha elétrica que vai subtrair da força eletromotriz. Resultado, a DDP aqui da pilha, quando ela está funcionando, é menor do que a sua força eletromotriz. Por exemplo, a pilha de 9 volts. 9 volts, quando ela está desligada, ela tem 9 volts ali de força eletromotriz. Agora, quando eu a ligo para funcionar alguma coisa, aí a DDP que ela fornece é menor do que 9, tá? Porque ela esquenta um pouquinho dentro, ela dissipa um pouquinho de calor, ok? Então, outra coisa também importante saber, ó, quando a pilha for ideal, quando ela é ideal. Ideal é quando a resistência interna dela é nula, ou seja, é uma pilha que não esquenta, é uma pilha que não dissipa calor, tá? Então, nesse caso, nós dizemos, se a resistência for nula, ó, esse termo aqui, segundo termo, ele desaparece, e aí nós vamos ter que a DDP da pilha vai ser a própria força eletromotriz, que é esse caso aqui, ó. Toda vez que um gerador for ideal, considerado ideal na questão, aí nós vamos ter que U é igual ao valor do E, que é a força eletromotriz. Ok, pessoal? Beleza? Compreendido? Então é isso. Vamos voltar bem aqui, deixa eu parar a apresentação e explicar aí da sua última explicação. Então é isso. Espero que nossa aluna que mandou a dúvida para o nosso canal tenha gostado aí da explicação. Vou dar uma repetida direitinho. Olha só. Quem é a força eletromotriz? Ela é a razão entre a potência gerada pela bateria e a corrente elétrica que circula no circuito e também na bateria, né? Mas essa força eletromotriz, ela é uma tensão elétrica responsável pela geração da energia elétrica a partir de outra fonte de energia. No caso da pilha e da bateria dos carros e motos, é a energia química, se converte em energia elétrica, tá bom? Então, essa energia química é convertida em energia elétrica por quem? Pela fonte de força eletromotriz, pela DDP, que a gente chama de E ou epsilon, tá? Essa energia que é transformada de química em elétrica, uma parte, a própria pilha já esquenta, já dissipa parte do calor. Por isso que a gente diz que a pilha real, ela tem uma resistênciazinha interna dentro dela, tá? Ela tem uma resistência interna, então isso aí faz com que ela dissipe um pouquinho do calor. Aí ela perde um pouquinho da tensão dela. Quando nós vamos calcular a DDP fora da pilha, vai dar um valor de uma tensão U que é menor do que a força eletromotriz. Ou seja, se a pilha for de 9, uma bateria de carro que é de 12 volts, quando ela está desligada, a força eletromotriz dela é 12 volts. E a tensão dela é também 12 volts, né? Agora, quando eu ligo a bateria, quando eu ligo a bateria do carro, boto o carro para funcionar, aí a força eletromotriz dela continua sendo 12 volts, mas por causa da resistência interna, ela tem uma pequena dissipação e vai fornecer fora uma DDP menor. Ela não chega a ser mais a 12 volts, ela vai ser 11,5, 11,6 volts quando estiver funcionando. Então, o carro funciona com uma tensão menor do que o que a bateria poderia fornecer. Isso por quê? Porque a bateria é real e ela tem uma resistência interna que é responsável pela dissipação de calor nela por efeito Joule. Ok, pessoal? Então, minha querida aluna, continue mandando dúvidas, espero que tenha gostado da explicação e até mais a próxima aula. Deixe seu like, pessoal, ative o sininho e vamos lá para os compartilhamentos, ok? Um forte abraço a todos e até logo mais. Até o próximo vídeo.